eu peço para que vocês coloquem o nome completo de vocês para fins de registro de presença, beleza? Para cômpito. Então vamos lá. Na nossa aula, nas nossas duas primeiras aulas, começando na aula da semana passada, a gente teve um trabalho de conceituar, né, um pouco do que seria essa matéria que nós estamos enfrentando dentro desse semestre. Falamos bastante de alguns princípios, né? Hoje a gente precisa finalizar 2 princípios que a gente tinha pactuado lá, que nós finalizaríamos na aula de hoje. E a gente já vai começar, para chegar lá no casamento, hoje minha intenção já é começar a trabalhar o casamento, falar um pouco do conceito, falar um pouco da natureza jurídica, e também tentar falar sobre a capacidade para se casar, tá? Capacidade para se casar não tem muita dificuldade, é muito simples. A questão mais perguntada em provas, concursos, etc., sobre o casamento, nessa parte inaugural, está mais voltada para as causas suspensivas e para as causas impeditivas, e isso a gente vai enfrentar durante a semana que vem. Mas deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, tá? Para a gente já começar a falar sobre a boa-fé. Acho que já está compartilhando aí com vocês. Deixa eu só esperar abrir. Acho que já apareceu aí, né? Quando a gente fala de boa-fé, a gente comentou um pouco de boa-fé na aula de responsabilidade civil, principalmente quando a gente fala do abuso do direito, né? O abuso do direito tem uma relação muito direta com essa questão da boa-fé. O artigo 187 do nosso Código Civil deixa isso bem claro, né? Fins sociais ou econômicos, a boa-fé e também os bons costumes, né? Então, nós temos essa ligação muito forte lá na responsabilidade civil, só que aqui a boa-fé vai aparecer para nós como um princípio fundador da nossa matéria, principalmente pelo autor, que é o Flávio Tartucci, que coloca essa ideia de princípio a partir da edição da sua obra em 2014, e o Flávio Tartucci, ele indica, né, alguns autores que seguem mais ou menos nesse sentido, algumas questões jurisprudenciais, enfim, ele tenta sintetizar, boa noite, Adriano, ele tenta sintetizar essa ideia de boa-fé tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, e ele constata que existe uma aplicação muito grande acerca desse conceito, que é um conceito fundamental. O nosso Código de Processo Civil traz novamente a ideia de boa-fé. A boa-fé, eu tenho uma paixão muito grande por esse tema, porque é meu tema, meu objeto de dissertação do mestrado, no qual eu verifico essa ideia de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva e questiono se esse conceito é um conceito correto, né? E dentro dessas releituras, sobretudo no princípio sobre o parâmetro, né, a diretriz, a matriz da eticidade prevista no Código Civil, eu tento atualizar esse conceito para, ao invés da gente falar de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, trabalhar uma ideia de boa-fé intersubjetiva, uma ideia de uma boa-fé baseada no interrelacionamento e nas interações humanas, tá? Mas isso fica para uma outra hora. Vamos falar aqui especificamente sobre a boa-fé objetiva. A ideia da boa-fé objetiva, ela aparece dentro do nosso direito alemão, né? Por exemplo, grandes autores, o Staub, o Karl Lawrence, já trabalhavam com essa ideia, né? A ideia de boa-fé objetiva, ela aparece para nós como uma evolução do próprio conceito de boa-fé, tá? Só que essa ideia de boa-fé subjetiva, que era uma ideia inaugural, ela tá ainda, né, baseada, fundamentada numa ideia de intenção, né? Uma ideia da intenção do indivíduo. É algo que você não consegue externalizar de forma muito concreta e também você não consegue trabalhar. Boa noite, Tamara. E você também não consegue trazer para um plano de uma materialidade muito forte. Então, quando a gente fala de boa-fé subjetiva, a gente está no plano de uma mera intenção, para um plano daí, dentro dessa ideia de boa-fé objetiva, traduzindo a lealdade das partes, né? Então, sai dessa ideia de mera intenção e trabalha com uma verdadeira lealdade entre as partes. Então, é aquela ideia simples, né? Bem genérica, mas que a boa-fé não é só você, objetiva no caso, não é só você ser bonzinho, você também tem que parecer bonzinho e agir de tal forma. Então, a boa-fé, ela está vinculada de forma grande
aos deveres anexos ou a questão, a própria ideia de deveres laterais da conduta negocial, tá? Então, é um fundamento que a gente utiliza, sobretudo no nosso direito contratual, e o Tartucci está trazendo essa ideia de boa-fé também para as nossas relações familiares, em decorrência desse dever de lealdade assumida, boa-fé objetiva, no caso, esse dever de lealdade assumida entre as partes, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, nós temos alguns autores que também seguem mais ou menos esse entendimento de que a boa-fé ela possui uma plena aplicação aqui para o nosso direito das famílias. Somente para citar alguns aqui, a gente coloca o Anderson Schreiber. O Anderson Schreiber é o grande autor que vai trabalhar com uma ideia desse esse neocivilismo, né, essa constitucionalização do direito civil, essa ideia de despatrimonialização do direito civil, essa ascensão, né, do plano do direito civil constitucional. Então, Anderson Schreiber, como ele fundamenta muito forte a ideia de função social, etc., aqui ele também entende que a boa-fé é aplicada, sim, boa-fé objetiva, toda vez que eu falar boa-fé, eu estou falando de boa-fé objetiva, é sim aplicada nas relações familiares. Além disso, Jones Figueiredo Alves, que foi um autor que eu já citei para vocês, Fernanda Peçanha do Amaral Gurgel, que é uma autora que eu ainda não trouxe, mas com certeza vou trazer algumas lições, e os outros dois autores que escrevem de forma conjunta, o Cristiano Chaves de Farias e o Nelson Rosenwald, que também são autores que seguem essa tendência de vislumbrar dentro da boa-fé objetiva um princípio integrante, sim, aqui das nossas relações familiares, beleza? E aí, superada essa primeira parte de indicar, né, que a doutrina tem esse entendimento, eu destaco um trecho de um julgado que foi proferido pela relatora ministra Nancy Andrighi, isso em 2011, que ela coloca a seguinte questão, ó: nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado e visto sob suas funções integrativas e limitadoras, traduzidas pela figura do venire contra factum próprio, ou seja, a proibição de comportamento contraditório, que exige coerência comportamental daqueles que buscam a tutela jurisdicional para a solução de conflitos no âmbito do direito de família. Na hipótese, a evidente má-fé da genitora e a incúria do recorrido, que conscientemente deixou de agir para tornar pública a sua condição de pai biológico e, quiçá, buscar a construção da necessária paternidade socioafetiva, toma-lhes o direito de se insurgirem contra os fatos consolidados. A omissão do recorrido que contribuiu decisivamente para a perpetuação do engodo urdido pela mãe atrai o entendimento de que ninguém é dado alegrar a própria torpeza em seu proveito e faz fenecer a sua legitimidade para pleitear o direito de buscar alteração no registro de nascimento de sua filha biológica. Então, aqui nós já temos de cara uma aplicação dentro do STJ de um conceito parcelar da boa-fé, que é o conceito de venire contra factum próprio, ou seja, aquela ideia de proibição contra um comportamento. Então, se você agiu de uma forma inaugural, é nítido que dentro desse dever de lealdade há um entendimento de que você continue agindo dessa forma. Se você agir de forma contrária, você está contrariando o seu próprio ato anterior, e isso sim é uma ideia que o nosso código, sobretudo o nosso Código Civil, ali na parte dos contratos, e aqui a gente está trazendo para o direito das famílias, veda, ou seja, uma vedação em relação ao comportamento contraditório. Tranquilo? Além disso, fácil, eu queria falar mais, queria me aprofundar mais sobre a boa-fé, só que só queria passar para vocês que a boa-fé, dentro do nosso Código Civil, ela possui 3 funções, né? A primeira função acerca da boa-fé é a função de interpretação, que talvez seja uma das funções mais interessantes, vamos dizer assim, tem um peso muito grande. Esse peso tá dando uma estabilidade aqui na luz, eu não sei o que está acontecendo, então se eu cair aí, caiu a luz aqui da minha cidade, tá? Essa função de interpretação, ela está lá dentro do artigo 113 do nosso Código Civil. Essa função de interpretação traz para nós que os negócios jurídicos, eles precisam ser interpretados conforme a boa-fé, e os usos dos lugares ali, dos costumes da celebração dessa boa-fé. Então, aqui tem uma função de interpretação. A segunda função da boa-fé é a função de controle, que pode ser extraída do artigo 187 do nosso Código Civil, ou seja, o primeiro está no 113, que é a interpretação, e o segundo está no 187.
Ou seja, aquele que contrariar a ideia de boa-fé, ele está abusando do direito, né? Abusando de determinado direito. Então, você agir contrário à boa-fé, dentro daquela ideia de dever originário, que a gente já trabalhou, você está gerando ali um dever secundário, que é o dever de indenizar, em decorrência exclusivamente de você violar a boa-fé. Então, existe uma função de controle dentro desse enunciado que a gente está trabalhando hoje, dentro desse princípio. E a terceira função é a função de integração, né? A função de integração ela vai ser extraída do artigo 422 do nosso Código Civil, que está lá naquela ideia de que os contratantes têm que agir de uma forma leal, tanto na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual, ou seja, naquela ideia de que a boa-fé tem que ser observada em todas as fases de uma eventual negociação. Então, nós temos essas três funções para a nossa boa-fé objetiva. Só que vamos tentar traduzir ela aqui para nossas relações familiares, tá? Então, quando a gente fala de boa-fé, nós temos alguns conceitos que a gente chama de conceitos parcelares. Não sei se vocês estudaram isso, creio eu que sim, na aula de contratos que vocês tiveram, mas nós temos até mais do que isso, mas basicamente muito consolidado aqui na jurisprudência brasileira, suprécio, surrécio, tucoque, e exceptio doli e venire contra factum próprio, tá? Só que aqui, nas nossas relações familiares, eu queria dar destaque para suprécio, para surrécio, para o venire contra factum próprio também, tá? A tucoque é uma parte mais específica do direito contratual, e aqui a exceptio doli também, são coisas que a gente pode até trabalhar, mas não cumpre tanto aqui nesse primeiro momento, mas eu quero trazer conceitos parcelares, conceitos imbricados dentro dessa ideia de boa-fé objetiva, que são aplicados para as nossas relações familiares. E aqui eu começo falando da ideia de suprécio e surrécio. A ideia de suprécio e surrécio, elas possuem origem também no direito alemão. Eu não coloquei os termos aqui, eu achei desnecessário colocar os termos, porque, enfim, não, acho que não cumpre muito a nossa função, que é a nossa função de traduzir a coisa mais fácil possível, mas a ideia de suprécio, aqui a gente tem um macetezinho, né, que vocês podem levar aí para vocês. Suprécio está vinculado a uma ideia de supressão, ou seja, vinculado a uma ideia de perda. A suprécio, então, tem aquela ideia de uma renúncia tácita de algo, tá? De um direito, ou de uma posição jurídica mais favorável, alguma coisa dentro desse sentido, ou seja, é uma supressão de um direito que ocorre pelo não exercício desse direito em um lapso temporal, tá? Então tem um tempo, a grande dificuldade é entender qual que é esse tempo, né? E caso você não exerça eventual direito que você possua dentro desse tempo, e por mais que você não seja atingido por prescrição, nada disso, eu não estou falando de questões processuais, aqui eu estou me limitando a falar acerca de conceitos do direito civil, perfeito, por mais que a prescrição também vai estar aqui para nós, mas aqui a minha ideia principal é falar no seguinte sentido: por mais que você tenha esse direito, por você não ter exercido esse direito por muito tempo, existe uma supressão desse direito. A gente vai entender isso, como que funciona na prática, dentro de alguns julgados aqui que eu trouxe para vocês. E já a surrécio está vinculada à ideia de um surgimento. Então, o R vincula essa ideia de surgimento, e vinculando essa ideia de surgimento do quê, né? A ideia de um surgimento de um direito, né? O surgimento de uma posição jurídica, o surgimento, por exemplo, já traduzindo aqui algumas questões, por mais que você não tenha um acordo de alimentos homologado pelo juiz ou por uma sentença, se eventual alimentante paga essa pensão alimentícia para o eventual alimentado, e por mais que não tenha nenhuma decisão judicial, nada nesse sentido, essa prática comum de se pagar essa pensão faz com que surge um direito. Então, aqui nós estaremos diante da surrécio, do surgimento de um eventual direito, tranquilo? Aqui eu quis colocar para vocês alguns julgados que vão traduzir isso para nós aqui na prática. Trago um lá do TJ de São Paulo, de 2012, que vai falar para nós o seguinte, ação de alimentos, pleito ajuizado por esposa separada de fato, improcedência da ação, cabimento. Aqui que é o ponto interessante, inércia da autora por aproximadamente 6 anos no exercício do direito de pretender alimentos, que acarretou verdadeira suprécio.
A autora, ademais, que admite haver sido auxiliada nesse período por sua filha. A ausência de demonstração do binômio necessidade barra possibilidade, que a gente vai estudar muito esse binômio, vai questionar se de fato é um binômio, mas aqui o que importa para nós é essa ideia de uma perda de um direito pelo não exercício desse direito dentro de um lapso temporal. Então, aqui, no caso, a autora está pleiteando, uma ex-cônjuge, né, pleiteia alimentos em desfavor do seu ex, e o TJ de São Paulo entendeu que esse lapso de 6 anos seria o suficiente para que não houvesse a condenação, a obrigação, a vinculação de uma obrigação de alimentos. Um outro julgado que eu trouxe para vocês, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu já comentei com vocês que o TJ do Rio Grande do Sul é muito inovador, ele é um guia para nós, e o que ele fala para dentro desse julgado aqui? Vamos lá. Apelação civil, embargos à execução de alimentos. Ausência de relação obrigacional pelo comportamento continuado no tempo. Criação de direito subjetivo que contraria frontalmente a regra da boa-fé objetiva. Suprécio. Extinção material do vínculo de mútua assistência. Os atos e negócios jurídicos devem ser efetivados e interpretados conforme a boa-fé objetiva e também encontram limitação nela se a contrariarem. Aqui são todos os artigos que eu falei para você. O 113, função interpretativa, 187, a função de controle, e a 422, que é a função de integração do Código Civil. E atenção à boa-fé objetiva, o credor de alimentos que não recebeu nada do devedor por mais de 20 anos, permitiu com sua conduta a criação de uma legítima expectativa no devedor e na efetividade social de que não haveria mais pagamento e cobrança. Então, a inércia do credor em exercer seu direito subjetivo de crédito por tão longo tempo, ou seja, 20 anos, e a consequente expectativa que esse comportamento gera no devedor em interpretação, conforme a boa-fé objetiva, leva ao, olha esse termo que legal, ao desaparecimento do direito com base no Instituto da Suprécio. Então, precedentes doutrinários e jurisprudenciais, no caso, a exequente embargada por longos 24 anos, não recebeu alimentos do seu falecido pai e sequer buscou cobrar o débito, caso em que deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução em razão da perda da eficácia do título dos alimentos executados. Então, é muito comum, vocês vão constatar isso na prática, se já não constatam, vamos ver o que a Sayuri questiona aqui. Professor, algum prazo mínimo para pleitear os alimentos provisórios em desfavor do cônjuge? Geralmente, Sayuri, a gente indica que esse pedido, e a gente vai verificar isso também, tem uma discussão se existe uma decadência quando você não faz esse tipo de pedido, mas o momento mais oportuno é em uma eventual contestação de um eventual divórcio ou de uma dissolução de não estável, ou quando você é o polo ativo, ou seja, você é o promovente dessa ação, você já faz o requerimento dos alimentos quando a gente está diante de cônjuges, né? Então, são esses dois momentos, ou seja, na petição inicial de uma eventual ação de divórcio ou no reconhecimento de união estável, ou em sede de contestação ali, que você pode fazer um pedido de reconvenção nesse aspecto. Esse é o ato, é o momento oportuno, sobretudo no modo geral. E aí vai ter discussão, se pode pedir depois, pode pedir, enfim, antes não tem como, mas pode pedir depois, mas o momento correto, que não vai dar dor de cabeça para ninguém, é no ato ali da propositura da ação ou na defesa. Tranquilo? Então, comentando aqui acerca um pouco desse julgado que eu trouxe para vocês vão se deparar na prática, se é que já não se deparam, de muitos clientes que comentam, ou até mesmo nem no direito, às vezes num bar, trocando uma ideia, agora não pode ir para bar, né? Enfim, a gente está num momento complicado, só que dentro de algumas trocas de ideias, vocês constatarão algumas pessoas que vão falar o seguinte: meu filho completou 18 anos e eu deixei de pagar pensão. E vocês, como advogados, como advogadas, enfim, defensores públicos, vocês vão ter que dar chamar a atenção dessa pessoa. Por quê? Porque a ideia de obrigação de alimentos, ela não se limita a um tempo. Não é assim, a pessoa tem 17 anos, 364 dias, fez 18 anos,
a pessoa está exonerada. Não, isso não ocorre na prática. Acho que vocês já até sabem disso. Existe a necessidade de você fazer o requerimento dentro de uma ação que se chama ação de exoneração de alimentos, ou até mesmo você pode fazer essa ação dentro de um acordo que você vai pedir homologação perante o juiz, que faça a homologação desse acordo que exonere esta obrigação alimentar. Então, se você não entra com essa ação de exoneração ou com esse pedido de homologação de exoneração de alimentos, existe um risco muito grande de você, ou essa pessoa, no caso, né, sofrer ali uma medida executiva. Aí a gente vai estar adiante, hoje o termo mais correto é o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos, e aí dentro de 2 ritos, né, nós vamos constatar isso também. 3 meses, até 3 meses, esse rito será da prisão, e um vencimento, né, e superior a esses 3 meses pelo rito da constrição de bens, tá? Então, basta atrasar, por exemplo, um dia também, não precisa completar os 3 meses, isso é uma dúvida que tem muito na prática, mas o que eu estou querendo trazer para vocês sempre indiquem para os seus clientes, isso vai ficar muito claro na nossa disciplina, mas que a pessoa precisa promover essa ação de exoneração de pensão alimentícia e não necessariamente essa obrigação, à luz da hermenêutica, será acessada dentro dos 18 anos. Se ficar comprovado que o alimentado ou alimentada precisa e necessita desses alimentos, ou seja, está fazendo um curso integral, está desempregado, está desempregada, enfim, não necessariamente vai existir uma exoneração automática com os 18 anos. Isso pode ser objeto de discussão, pode ser objeto de instrução probatória, enfim. É um processo que pode se alargar no tempo. Então, faça a exoneração, recomende que o seu cliente questione ele se essa pessoa, se o filho, a filha, enfim, está trabalhando, tem carteira registrada, se está fazendo faculdade, se está fazendo um curso técnico, para daí sim promover essa ação de exoneração de pensão alimentícia, e sempre é um dever nosso, como eu digo nós como advogados, né, promover sempre a ideia de meios alternativos de solução de conflitos. Então sempre procure fazer um acordo nesse sentido para pedir homologação só, sem a necessidade de um eventual lide, né, de um eventual conflito. Tranquilo? Avançando aqui um pouco, não quero falar sobre isso agora, tem outras questões também, porque assim, eu falei para vocês de dois conceitos parcelares e falei que existem ali algumas modalidades, excepto dole, tucoque, o venire contra factum próprio. E aí a gente vai constatar a aplicação. Deixa eu comentar um ponto importante aqui da suprécio e da surrécio em sede de alimentos, tá? Chegou um caso em 2019 para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, por maioria, não foi uma decisão unânime, entendeu que o conceito de suprécio e surrécio não seria aplicado para as questões do nosso direito de família. Calma, daí você fala, pô, mas você está falando isso, você está confundindo a minha cabeça. Na verdade, é um voto que não foi um voto que tem uma repercussão geral, não foi um voto que gerou um informativo, foi um voto dentro de uma análise de um caso concreto, muito específica, que uma mulher fez um acordo com um ex-companheiro, que esse ex-companheiro começou a pagar esse ex-companheiro, esse ex-cônjuge, ele tinha uma obrigação de pagar esses alimentos dentro de um acordo que foi feito entre as partes até o ano de 2004, só que ele, por uma vontade própria, decidiu pagar por mais 16 anos, algo nesse sentido. E aí ela entrou com uma execução contra esse ex-companheiro e ficou entendido que não iria se aplicar ali a surrécio, tá? Então,
Voltei, voltei. Cara, aqui foi o que eu falei para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo agora, né? Alô? Ah, tá. Eu falei para vocês que, sei lá o que está acontecendo aqui, mas tá dando uma estabilidade. Espero que a gente sobreviva a isso, né? Mas enfim, não, que isso. Se tiver, eu ponho aqui no 4G, tem uma vela aqui no escritório, acendo a vela aqui no escritório, a gente fica aqui, imagina, que isso. Uma aula tão legal, tão gostosa. A gente tá falando de conceitos parcelares da boa-fé objetiva, como assim? Mas enfim, o que eu estava dizendo aqui basicamente que teve essa decisão, acho que eu parei mais ou menos aqui, do STJ, que é uma decisão recente, de 2019, só que foi uma análise de um caso muito específico, que analisou a impossibilidade do surgimento do direito, porque o cara ele quis pagar esses valores, tá? Então, foi um caso muito específico. A gente tem jurisprudência muito dentro de questões de aplicando essa ideia de boa-fé. Existe um problema muito grande dentro do voto que foi um voto majoritário, porque ele foi dividido em dois pontos, eu não quero me aprofundar nisso, só que o primeiro ponto foi o ponto mais criticável. Por quê? Porque o ministro Vilas Boas Cueva, o ministro Belize, o ministro Moura Ribeiro, eles disseram que não se aplicava os conceitos parcelares aqui na questão do direito das famílias. E isso, desculpa, com as máximas vênias aos excelentíssimos ministros, isso é um absurdo, porque é aplicável sim, e é essa que é a ideia que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês. Já a segunda tese, que foi considerada por eles, é uma tese muito forte, porque eles falaram exatamente dessa ideia de que foi uma mera liberdade em relação, foi uma mera liberalidade do alimentante que não fez surgir nenhum direito algum, sobre esses alimentos prestados à sua ex-cônjuge. Tá? Além disso, quero dizer só uma coisa acerca do venire contra factum próprio, ou seja, dessa ideia de que você não pode agir contrário a uma forma que você já agiu anteriormente, sobre possibilitar esse descumprimento da boa-fé objetiva. O STJ teve um julgado também em 2017 que ele analisou essa vedação do comportamento contraditório. Por quê? Porque foi feito, isso é comum, viu? Eu tive um caso aqui, não foi para esse aspecto, mas eu tive um caso aqui, mas é o seguinte, as pessoas, eu não gosto do termo contraem, né, mas as pessoas, elas assumem, né, uma união estável, elas estabelecem uma união estável, e aí não dá certo, elas se separam, e separam de fato, tal, e fazem a dissolução. E aí vai lá, faz um acordo, fala, opa, aqui está resolvido, os bens vai para lá, os bens vai para cá. Só que aí depois existe um diálogo e esse casal retorna, né, a essa união estável. E aí, dentro desse segundo movimento, o STJ chegou lá um caso para eles analisarem no seguinte aspecto. Dentro da primeira união estável, foi reconhecido que alguns bens eram bens particulares da companheira. E houve um acordo. O próprio companheiro, ele assinou esse acordo, enfim, foi feita a homologação desse acordo. Então, esse acordo foi homologado, enfim, foi um acordo perfeito. Daí, eles reataram a união estável, houve a dissolução novamente, e dentro dessa segunda dissolução, ele pediu a partilha desses bens, que ele tinha reconhecido como bens particulares da companheira na primeira dissolução. E o STJ falou, meu companheiro, com todo respeito, mas você está agindo de forma contraditória. E dentro dessa ideia de boa-fé, venire contra facto próprio, a gente veda essa ideia de comportamento contraditório. Então é muito interessante, esse é um julgado de 2017, que é uma aplicação de um conceito parcelar da boa-fé objetiva, e aí depois, no ano de 2019, 3 ministros, formando uma maioria, fala que os conceitos parcelares da boa-fé objetiva não se aplicam para as relações familiares. É comum existir essa divergência entre turmas, entre alguns ministros, mas é só para provar que aquela ideia, que foi o primeiro fundamento que os ministros utilizaram, nesse caso que a gente estava trabalhando primeiro, é uma ideia totalmente furada, com todo o respeito. Com todo o respeito.
Uma outra coisa que é muito legal de falar sobre boa-fé aqui nas relações familiares é acerca de uma teoria, e essa sim eu tenho convicção de que vocês estudaram bem, porque é uma coisa que está em voga, é uma coisa que sempre se discute, todo mundo que vai fazer ali um embargo de execução, alguma coisa nesse sentido, uma revisional, que é a nossa teoria do adimplemento substancial. A teoria do adimplemento substancial, só para relembrá-los, né, é aquela ideia de que você fez um financiamento, esse financiamento tem 5 anos, você pagou 4 anos e 10 meses e deixou atrasar 2 meses. Aí vem, fala assim, opa, o contrato está vencido, faz busca e apreensão do bem, etc. Faz aquela alienação fiduciária, vai como fazer a busca e apreensão do bem, e aí você tem uma tese muito importante, que é essa tese da teoria do adimplemento substancial. Ou seja, existe uma substância de adimplemento forte dentro dessas obrigações que você já cumpriu. Você já cumpriu 90% do contrato, 92%, 95% do contrato, então não faz muito sentido, não é justo, tendo em vista que a gente está falando de direito, e o direito se funda na ideia de justiça, não parece ser justo que um mero inadimplemento de 1 ou 2 ou 3 parcelas possa gerar essa busca e apreensão desse bem. Então, foi desenvolvida essa teoria do adimplemento substancial. Essa teoria ela é aplicada aqui dentro do nosso Brasil, só que aqui nas relações familiares, nós também temos um julgado que vem lá do STJ, muito interessante, que é um julgado de 2018, tá? Para vocês constatarem como esse tema é recente. Basicamente foi o seguinte: o cara estava sendo executado sob o rito da prisão, só que ele já tinha pago 95% dos alimentos que estavam sendo executados. E tinha uma dívida lá de R$ 205,43. Então, R$ 205,43, com um pagamento de 95% da dívida, só que essa dívida estava pelo rito da prisão, né? Novamente, nós temos 2 ritos ali nessa execução de alimentos, e estava no rito da prisão. O que o STJ entendeu? Ele entendeu que houve um adimplemento substancial. Então, o cara ele cumpriu ali com 95% do pagamento, então não fazia sentido prendê-lo, tendo em vista esse adimplemento, que foi um adimplemento considerável. Então, é claro que o STJ deixou muito nítido que o pagamento parcial dos alimentos não afasta essa possibilidade de prisão. Então, imaginemos que nós estamos diante de um caso de uma execução de pensão alimentícia por 20 mil, 30 mil, enfim, uma execução, aqui eram R$ 205, né? Então, existe por trás todo o motivo de ser para se fundamentar nessa teoria do adimplemento substancial. E falar, mas aí fica como? Fica sem os alimentos? Não. Ali houve uma conversão de rito para o rito da cobrança, do rito da expropriação de bens, tranquilo? Então é mais uma possibilidade de uma aplicação de um instituto, que é a teoria do adimplemento substancial, que está ali imbricado, ele nasce junto com a nossa ideia de boa-fé. Então, assim, eu quis dar uma ênfase muito grande para a boa-fé objetiva, porque além de ser um tema que eu gosto muito de falar, eu acho que isso ficou claro, mas é muito importante porque é um tema muito, muito moderno. Moderno para o nosso direito civil, contratual, mais moderno ainda que para o nosso direito civil das famílias. Só que, sendo moderno, parece que ele é o caminho aí para as nossas futuras gerações aí de familiaristas, tranquilo? Para a gente finalizar os princípios, um princípio muito tranquilo de falar é acerca do princípio da não intervenção ou da liberdade, previsto no artigo 1513 do Código Civil. Eu começo a falar sobre esse artigo 1513, lendo esse artigo, porque ele é bem autoexplicativo. Ele fala o seguinte, é defesa a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Esse artigo ele é reforçado pelo parágrafo 2º do 1565, que vai falar para nós que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Tá? Essa ideia de princípio de não intervenção, é nítido que existe uma ligação muito grande com o princípio da autonomia privada, que vocês já estudaram, e também é nítido que, dentro de tudo que a gente já estudou, sobretudo no melhor interesse da criança e do adolescente, o artigo 226
da nossa Constituição Federal e os seus parágrafos, que o Estado pode sim incentivar, pode sim intervir dentro de alguns casos, como, por exemplo, o controle de natalidade e o planejamento familiar por meio de políticas. Tá? Por quê? Porque a própria Constituição Federal, dentro do parágrafo 7º desse artigo 226, ele consagra essa ideia de paternidade responsável e o planejamento familiar, e aí o Estado ele tem um dever, aliás, de propiciar recursos de educação, recursos científicos para o exercício desses direitos, né? A paternidade responsável e o planejamento familiar, vedada, é claro, qualquer forma coercitiva por parte do Estado e também por parte de instituições privadas que, por exemplo, não pode fazer assim, é uma paternidade responsável, então eu vou prender porque você não está fazendo uma paternidade responsável. Não é essa forma que é a forma positivada da Constituição, mas sim uma forma educativa, não uma forma coercitiva, beleza? Além disso, é claro que nós temos o parágrafo 8º também do artigo 226, que vai falar para nós que o Estado tem que assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, aqui, a gente tem uma redação muito importante, que vai trazer aqui a ideia de interferência estatal, sobretudo no caso de violências, independentemente da forma que ela esteja sendo praticada, e aí, claro que vai ser um dever do Estado também. Beleza? Então, a gente acabou, não a aula de hoje, é claro, né? A gente acabou, nós acabamos os princípios, para a felicidade de todos, e agora, a gente vai para a nossa aula de hoje. Sobretudo a sua vai virar moda. De fato, né? De fato. A gente teve aqui algumas políticas do Tribunal de Justiça de paternidade responsável, tem algumas coisas nesse sentido que a gente precisa aqui, no nosso Brasil, depois eu vou passar quando a gente falar sobre isso, eu vou passar aqui uns dados para vocês que são dados assustadores. Vamos lá, das famílias. Eu sei que a gente já falou de concepções acerca do que seria família, né? Uma tentativa de construção conceitual, enfim, tudo aquilo que a gente já posicionou na nossa primeira aula. Só que eu quero passar para vocês algumas manifestações reconhecidas, tá? No primeiro momento, as concepções reconhecidas pela própria Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal, ela tem um capítulo, né, próprio sobre a família, sobre jovens, sobre adolescente, criança, idosos, que é o nosso capítulo 7º, e, sobretudo, aqui é o capítulo 7º do título 8º, que vai ter o nome lá da ordem social, tá? Então, a gente tem um peso muito importante dentro da Constituição, aqui da nossa matéria, que ganha um capítulo à parte dentro do nosso comando constitucional. Tranquilo? E quando vocês... Aliás, quando não, vocês já estudaram o artigo 226 da nossa Constituição, vocês se depararão, vamos dizer assim, com 3 formas de família segundo a Constituição, tá? A primeira dela está vinculada a 2 parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2º, desse comando do artigo 226, que é o nosso casamento civil, tá? O nosso casamento civil, a gente vai estudar, a gente vai começar a estudar, só que a Constituição coloca o casamento civil como uma questão gratuita e a sua celebração será gratuita, né? E vai ter um efeito civil, o casamento religioso, a gente vai estudar como que funciona o casamento civil religioso, aliás, o casamento religioso, como ele tem efeitos civis, a gente vai estudar isso, mas agora, já nessas próximas semanas, só que aqui, dentro desse parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 226, a Constituição já determina que o casamento civil é uma forma de constatação de família, esse casamento vai ter a sua celebração de forma gratuita, e vai possibilitar efeitos civis para os casamentos religiosos, tá? O parágrafo 3º dá uma inovação muito importante, que é a união estável aqui entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A gente vai estudar a conversão de união estável em casamento, a própria Constituição deixa isso muito estabelecido,
Família monoparental, que é aquela comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, tá? Então, qualquer um dos pais com seus descendentes, nós temos no parágrafo 4º do artigo 226 a ideia de família monoparental. Perfeito? Contudo, doutrina e jurisprudência olharam para esse artigo 226, principalmente até o parágrafo 4º, e falaram assim, opa, dos parágrafos 1º até o parágrafo 4º, esse rol não é números clausos, né? Não é um rol um rol taxativo, né? Não é um rol que está lá positivado e são essas três concepções e dane-se as outras. Tanto doutrina quanto jurisprudência enxergaram que, na verdade, essas manifestações familiares positivadas na Constituição é um rol, mas esse rol é um rol exemplificativo. É o números abertos, tá? Ou seja, é um rol que pode sim ser estendido. Sendo, então, um rol que é um rol exemplificativo, doutrina e jurisprudência admitem como manifestações familiares também a família anaparental. Eu coloco para vocês aqui ó, que a família anaparental é uma expressão criada por Sérgio Rezende Barros, que quer dizer que família sem pais, tá? O STJ entendeu já há algum tempo, em 1995, que o imóvel em que residem duas irmãs solteiras constitui bem de família pelo fato delas formarem uma família. Também nós temos aquela família individual, vamos dizer assim, que o STJ também entendeu que uma pessoa só pode utilizar a possibilidade de penhorabilidade com base no bem de família. Família homoafetiva, a família homoafetiva foi um termo, né, que surge da união homoafetiva. A união homoafetiva foi uma expressão defendida pela Maria Berenice Dias, e em maio de 2011 houve o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, a gente vai estudar isso muito, que gerou o informativo 625, que reconheceu a união afetiva como uma entidade familiar e possibilitou também união homoafetiva, união estável homoafetiva como uma entidade familiar, informativo 625, que vem lá de maio de 2011, a gente vai estudar bem essa ideia, tá? Família mosaico pluriparental, que são aquelas famílias envolvendo vários casamentos, ou uniões estáveis, ou até mesmo simples relacionamentos afetivos de seus membros, ou seja, aquela ideia de famílias de um segundo casamento, algo envolvendo mais nesse sentido, ou seja, pensa no caso, meio problemático falar isso, mas só um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a Gretchen. Quantas vezes a Gretchen foi casada? Aí pega a Gretchen e junta com o Fábio Júnior. Então, aqui na ideia de família mosaico, é traduzida dentro do casamento de Gretchen com Fábio Júnior. Ou seja, vai se juntar com os filhos dos primeiros casamentos, com os filhos do segundo casamento, e dentro dessa ideia dessas famílias aí, dessa família, surge uma outra família, ou seja, uma família pluriparental, uma família que é uma árvore genealógica bonita de se ver. Tem uma quantidade específica? Não tem uma quantidade específica. A partir do momento em que existe um estabelecimento de uma união estável entre A e B, ali os descendentes, né, de A são familiares, né, de B. Tá? Eu não vou utilizar a concepção de parentes, mas se A, por exemplo, se uma pessoa já tivesse sido casado por 3 vezes, e tem um filho do primeiro casamento, 2 do segundo casamento e 1 do terceiro, se ele resolve ele se divorciar e começa a ter uma união estável com uma outra pessoa, que tem outros 5 filhos, todos esses filhos aqui farão parte de uma mesma família, que é essa família mosaico, aquela família bonita de se ver, né, que tem gente de tudo que é jeito e enfim, uma concepção plural, entendeu? Segundo casamento, contaria. Valdiné, contaria. Aqui, na verdade, a gente não está vinculado à ideia da relação do casamento. A gente está vinculado com a ideia de filiação. Então, a gente está vinculado com a ideia de descendentes. Então, se eu tenho um filho num primeiro casamento, me divorcio e faço uma união estável depois, esse meu filho, ele entra nessa segunda ideia de família. Então, não existe uma relação com o casamento. Por exemplo, minha ex-cônjuge não entra nessa relação familiar, tá?
A gente vai entender isso quando a gente começa a fazer quadros, desenhos, mas assim, minha ex-cônjuge não entra. Quem entra aqui, no caso, são os meus descendentes, meus filhos, no caso, tá? Então, é essa família aqui, que é uma família muito... Essa família é muito unida e também muito oriçada. Pontos interessantes, né? Dentro, principalmente, daquele parágrafo... Eu tinha colocado aqui, agora não... Só que eu coloquei para vocês ali da não intervenção, só que nós temos algumas leis importantes que apareceram aqui para nós em 2006 e 2009. A primeira lei é a Lei Maria da Penha, né, que vai dispor ali que a família, na verdade, vai ser uma comunidade formada por indivíduos que são ou se considerarão, ou se consideram, melhor dizendo, aparentados. Está no artigo 5º do inciso 2º. De slide? Oi? Avançou de slide? Não, eu estou ainda no primeiro slide. Só falando, só utilizando como outras legislações entendem como é o conceito de família. Então, por exemplo, na Maria da Penha, uma lei de 2006, nós temos lá o inciso 2º do artigo 5º, que vai falar para nós que família é aquela ideia de indivíduos, né? Ou, aliás, formada por indivíduos, ou aqueles indivíduos que se entendem aparentados, né? Sejam unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Isso daí está lá na Lei Maria da Penha. Nós temos também a nova lei da adoção, né, que não é tão nova assim, que é uma lei de 2009, desculpa, que vai trazer uma ideia muito interessante sobre família extensa ou família ampliada, ou seja, uma concepção de família alargada, muito além dessa unidade, envolvendo, por exemplo, pais e filhos, aí entra sogra e sogra, entra cachorro e gato, entra todo mundo, né? E aqui, esse vínculo de família estendida, família extensa, família ampliada, a gente vai estudar isso também, mas está vinculado dentro de um nosso princípio, que é o princípio da afetividade, tá? Só que é mais um caso que eu quis trazer para vocês de uma lei. Então, a lei de adoção de 2009, ela traz para nós essa ideia de família extensa ou ampliada, tá? Não é família tensa, família extensa. Às vezes a família é meio tensa, mas tá tudo certo no final. Superada essa ideia de tentativa de conceituação, a gente vai falar já de casamento. Olha que maravilha. A gente está avançando na nossa disciplina. Deixa eu avançar o slide. Agora sim, eu avancei, tá, Isabela? Vamos lá. Casamento. Eu trouxe ali 1, 2, 3, 4, 5 conceitos para vocês aí, para vocês terem no caderno, enfim. Primeiro conceito do Tartucci. Segundo, Maria Helena Diniz. Terceiro, Paulo Lobo, um autor fenomenal de São Paulo. Quarto, Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Quinta, professora Maria Berenice Dias, que ela vai trazer ali uns aspectos mais pontuais acerca do casamento, tá? Tartucci. Flávio Tartucci, ele entende que casamento nada mais é do que união de pessoas, reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituição de família e baseada em um vínculo de afeto, tá? Objetivo de constituição de família. Isso daqui vai ser um termo muito importante para nós, tá? Daqui para frente. Professora Maria Helena Diniz, ela tem essa concepção um pouco mais classuda, vamos dizer assim, que ela vai falar para nós que o casamento é o vínculo jurídico entre o homem e a mulher, livres que se unem, segundo as formalidades legais, para obter o auxílio mútuo e espiritual, de modo que haja uma integração físico-psíquica e a constituição de uma família. Então, aqui nós temos uma ideia, já que parece formalidades legais, regulamentada pelo Estado, reconhecida pelo Estado. Tem gente que vai falar que o casamento é a coisa mais formal do nosso Código Civil. E a gente vai entender porque ele tem uma série de coisas que precisam ser preenchidas, uma série de aspectos legais que precisam ser superados para sua concretização. Paulo Lobo, ele vai falar para nós que o casamento é um ato jurídico negocial, solene, público e complexo, mediante o qual um homem ou uma mulher constitui família por livre manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado. Olha que ponto interessante. Casamento é um ato jurídico negocial. Forte, né? Depois a gente vai destrinchar isso quando a gente falar da natureza jurídica do casamento.
O Guilherme Calmon, ele fala para nós que o casamento será uma união formal entre um homem e uma mulher, desimpedidos, como vínculo formador e mantenedor de uma família, constituída mediante negócio jurídico solene e complexo, ó aqui, coisa complexa, negócio formal, em conformidade com a ordem pública, estabelecendo comunhão plena de vida, além de seus efeitos pessoais, e patrimoniais entre os cônjuges, com reflexos em outras pessoas. Isso é muito interessante, tá? Que nós temos uma ideia de publicização desse casamento. Então, quando você vai lá no registro civil, tá lá aquele edital lá, é exatamente para dar essa ideia de uma publicização desse ato. Por quê? Porque gera, assim, efeito perante terceiros, tá? E a gente vai estudar isso mais para frente de uma forma bem destrinchada. Professor. Vamos lá, Adriano. Eu vendo essa definição do Paulo Lobo, casamento é um ato jurídico negocial, eu uma vez encontrei um amigo que estava separando da esposa no dia 7 de setembro, estava muito perto dela. Ele olhou para mim e falou assim: Adriano, casamento é um comércio. Eu lembrei dessa do Paulo Lobo. Não, mas a gente vai verificar que existem alguns doutrinadores que vão entender o casamento como um negócio jurídico puro. E, assim, muita gente vocês com certeza já ouviram isso daí também. Casamento é um contrato, né? Contrato é o quê? Um negócio jurídico. Mas é um ponto muito interessante. A gente vai destrinchar. E aí vocês vão formar a opinião de vocês. Eu vou dar 3 escolas aqui, 3 possibilidades, e vocês entendem aí qual é o mais interessante. É muito interessante, eu não quis adiantar a natureza jurídica, mas quando o Paulo Lobo fala de ato jurídico, vocês precisam lembrar, porque vocês estudaram isso na nossa aula do ano passado, ainda em sede presencial, que eu fiz aquele posicionamento da responsabilidade civil na teoria geral do direito, e eu falei para vocês de fato jurídico, negócio jurídico, ato jurídico, aí eu falei de ato jurídico, que são atos jurídicos lícitos e ilícitos, e aí a gente entrou no conceito de ato ilícito. Só que é muito interessante, por quê? Porque ato jurídico nada mais é do que a submissão de pessoas manifestando a sua vontade com algo estabelecido pela lei. Então, os efeitos já estão estabelecidos pela lei e as partes, dentro de uma anuência, manifestam se submeter a esses efeitos jurídicos. Essa definição do Paulo Lobo é muito interessante. Muito interessante. Eu gosto demais dessa definição. Eu acho que é um conceito um pouco mais ampliado, mas é muito legal essa definição do Paulo Lobo e legal também que essa ideia do seu amigo, que ele tem razão também em partes. Beleza, Adriano? Maria Berenice Dias, ela fala para nós que casamento tanto significa o ato de celebração como a relação jurídica, que vai originar a relação matrimonial, e o sentido da relação matrimonial melhor vai se expressar ali na noção de comunhão de vidas ou comunhão de afetos. O ato do casamento cria um vínculo entre os noivos que passam a desfrutar do estado de casados, e a plena comunhão de vida é o efeito por excelência do casamento. A Maria Berenice Dias, ela tem uma sensibilidade muito, muito grande dentro desses conceitos, que são, enfim, muito, muito interessantes, né? É claro que eu quero colocar aqui para vocês que a 7ª Jornada de Direito Civil, CNJ, Conselho da Justiça Federal, sempre entendeu, né? Um outro ponto importante, né? O Paulo Lobo também, ele substitui nas edições mais recentes, na sua obra, essa ideia de homem e mulher, ele coloca ali a concepção de casal, tá? Por quê? Porque a gente teve ali a evolução e uma sedimentação, principalmente na doutrina, sobre a questão da possibilidade de casamento de casais do mesmo sexo, tá? Então, o Paulo Lobo, ele substitui um homem e uma mulher pela expressão casal. Aí a gente pode questionar, né? O casal, são 2 pessoas. Será que poderia existir um casamento de 3 pessoas? Enfim, isso daí a gente vai estudar lá na União Estável, eu não quero falar sobre isso agora, também não quero confundir vocês, tá? Aqui eu fiz uma espécie de linha do tempo, de como que foi a evolução aqui dessa ideia mais recente, né, de vínculo em relação ao matrimônio no Brasil. É claro que a ideia de matrimônio é uma ideia extremamente clássica, eu nem cheguei lá, nem fui tão longe, vim aqui mais recente, 1889, quis colocar para vocês que só existia o casamento religioso, a gente vai entender que casamento religioso é diferente de casamento civil, acho que vocês já sabem disso também, só que casamento religioso, conforme a Constituição, ele pode ter efeitos civis, desde que preenchido algumas formalidades, porque é um ato muito solene, é um ato público, enfim. E é muito interessante que até 1889
os católicos não tinham, os não católicos, desculpa, eles não tinham acesso ao matrimônio. Em 1891, ou seja, 2 anos posteriormente, surgiu ali o casamento civil, então afasta-se um pouco essa ideia de casamento religioso católico e surge o casamento civil. Aí passa para o Código de 1916, o casamento era visto como a única forma de constituição de família. Avançou no plano constitucional e no plano doutrinário e jurisprudencial. Coloco para vocês que o casamento era indissolúvel. E aí, quando a gente falar de nulidade de casamento, falar de impedimento, falar de causa suspensiva, principalmente de impedimento, que vai estar vinculado à teoria de nulidade, anulabilidade, acerca do casamento, existia isso, hoje perde a relevância que tinha, mas a única forma de você dissolver o casamento era dentro de uma nulidade. Então, por isso que existem esses pontos, né? Em 1977, ou seja, desde 1916 até 77, é claro que existiam inúmeras separações de fato, mas não separações de direito. Então, a pessoa já estava separada há anos, mas não conseguia regularizar isso, a não ser que essa pessoa tivesse condições patrimoniais para constituir um eventual advogado, para fazer ali essa nulidade desse casamento e não o divórcio. Em 1977 vem a lei do divórcio, só que a lei do divórcio ela acaba colocando algumas questões formais que assim, eram totalmente injustificáveis, precisava de prazo, precisava de identificação de culpado. A gente vai constatar que a teoria da culpa perdeu sentido, eu já até falei para vocês aqui, a teoria da culpa perde sentido para o nosso direito das famílias contemporâneo, não tem mais ideia, não tem mais motivo para se falar de culpa hoje, tá? Deixa eu ver aqui, porque eu vi que o chat vibrou aqui. Enfim, exatamente. Então, nós tínhamos essa concepção de prazos, de separação baseada na teoria da culpa, coisas que não eram justificáveis. Em 88, a concepção de família, né, que aqui eu estou colocando casamento, mas a ideia é que a própria Constituição ela alarga as possibilidades de família, conforme eu já coloquei naquele slide inicial dessa tela aqui. Em 2002, a gente tem um grande problema com o Código Civil. Aqui é uma crítica muito interessante, porque ele não moderniza a linguagem. Quando vocês estudarem o artigo específico acerca do casamento, e é muito interessante, porque aqui eu coloco do artigo do 1511 até o 1590, só que, basicamente, a gente tem 110 artigos dentro do nosso Código Civil que fala do casamento. Então, o casamento, sem dúvidas, é ali a forma mais importante para o nosso legislador de constituição da família. Só que o Código Civil, novamente, ele não moderniza a linguagem, ele coloca, por exemplo, voz, enfim, é uma coisa meio estranha. E em 2010, nós temos uma emenda constitucional muito importante, muito interessante, que é a emenda constitucional 66, que vai dar uma nova roupagem, ela muda o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, ela vai tratar da dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, ela afasta aqui para nós a questão da separação judicial. Então, quando ela afasta a ideia da separação judicial, que era um pré-requisito para se fazer o divórcio, não sei se algum de vocês já se depararam com isso antigamente, mas precisava fazer separação para depois fazer a conversão da separação em divórcio. Isso sai só em 2010, com a emenda constitucional com a emenda constitucional 66 de 2010. Então, eles acabam afastando essa requisição, que era um requisito prévio da separação judicial, que precisava passar um ano, que era um ano que o casal poderia se reatar, enfim, sei lá. Ou a comprovação de separação de fato por mais de 2 anos. Então, se comprovasse que existisse ali uma separação de fato, ou seja, a pessoa... por mais que hoje a ideia de mora uxório é uma ideia ultrapassada, a pessoa que mora sob o mesmo teto, como uma constituição de um casamento, mas se as pessoas já estivessem separadas de fato, por mais de 2 anos também, ali poderia se fazer o divórcio direto, entre aspas, mas isso também restou afastado com a nossa emenda constitucional 66 de 2010. Vocês podem encontrar na prática ainda, tá? Um pouco isso. Por exemplo, se alguma pessoa separou lá em 2007, você tem que fazer a conversão da separação em divórcio, ou pode fazer o divórcio direto, mas a conversão de separação em divórcio, porque não foi feito o divórcio, à época,
foi feita a separação, e aí você precisa fazer o divórcio, tá? Professor, Oi. essas referências de ano, daí o senhor está falando exclusivamente do Brasil, certo? Brasil. E o senhor tem conhecimento no que diz respeito a um direito comparado, assim, se há outros países que positivaram bem antes o casamento civil? Porque a gente é recente, né? Assim, eu posso, na hora que a gente falar de união, é muito recente. A nossa, é porque assim, lembra que quando eu falei na aula, até hoje a gente tem aquela ideia de célula máter como família, a família ainda tem um peso muito, muito grande, essa ideia de família vinculada ao matrimônio. Na experiência do direito comparado, sobretudo nos direitos comparados que possuem uma origem semelhante à nossa, a própria concepção de casamento acaba sendo um pouco diferente. A própria questão de formalidade de casamento. Então, assim, é nítido que vários países tinham essa ideia de divórcio muito antes do Brasil, tá? Eu não sei, assim, precisamente falar de datas, eu posso até trazer para vocês, aí quando eu for falar do divórcio, eu até tenho lá, eu lembro que no ano passado eu fiz essa pesquisa, e eu tenho esse material, mas aqui no Brasil, claro que a gente demorou. Isso eu posso te garantir, tá? Sobretudo com países que possuem origem ali com semelhantes a nós. Beleza. Eu pergunto porque eu fiquei curiosa, eu achei bem recente, porque tem livro assim na Bíblia que os estudos falam, né, que foram datados há mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo e falava sobre isso, né, a questão do divórcio. Então parece que é algo tão novo assim, o senhor falando de 1889, 1891. É muito recente. Quando, assim, foi o que eu falei, a nossa, vamos dizer assim, aqui é mais opinião pessoal, tá? Só que é uma opinião pessoal muito fácil de você constatar. O nosso corpo legislativo, os congressos, ou presidentes, enfim, lá, isso eu estou falando de 1900, não estou falando de agora. Mas a gente tem, o Congresso a gente pode falar de agora, né? A gente tem uma concepção muito forte e uma ingerência muito grande, principalmente da Igreja Católica. Eu falo isso, eu sou católico, eu sou praticante, não tenho. Aqui eu estou separando as coisas, mas a gente tem uma ingerência muito forte de concepções extremamente tradicionais, não vejo problema, desde que não prejudiquem outras formas ou outras concepções, tá? Por que eu digo isso? O divórcio é muito recente, uma lei de 77. Algumas modalidades de família só com a Constituição. Algumas questões, e aqui que vem a minha crítica e o meu ponto. Por exemplo, uniões estáveis de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Casamento de pessoas homossexuais. São questões que a gente sabe que existem na prática. A gente, assim, é muito comum, representa uma porcentagem grande, gigantesca. Só que essas pessoas estavam desamparadas até 2009, até 2011. E eu não digo que essas pessoas estão amparadas hoje. Por quê? Porque as decisões que concederam essas modalidades como modalidades familiares foram decisões jurisprudenciais. Então, hoje, depois de 10 anos, perante, por exemplo, essa questão do casamento, da união homoafetiva como uma entidade familiar, 2011, maio de 2011, o STF entendeu dessa forma, e até hoje a gente não tem um artigo na nossa legislação que trate sobre isso. Um artigo. Então, assim, parece que é fechar os olhos para a nossa realidade, e aí está um ponto que eu estou querendo trabalhar. Existe uma questão muito forte acerca do conservadorismo, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, acho legal, você pode defender livre manifestação de vontade, enfim, livre pensamento, é nítido isso, não posso ser contrário a isso, mas é claro que você não pode excluir outras formas de família, e outras formas de, por exemplo, só dando um exemplo, né, até 2010, a gente tinha que fazer separação de fato para daí fazer o divórcio. Olha como as coisas são hoje. Então, tem coisas que evoluem, coisas que não evoluem. Só que isso também é decisões jurisprudenciais. Tem um projeto de lei
só que esse projeto de lei ainda está em fase inaugural. Só que é uma modalidade de um divórcio que é um divórcio expresso, vamos dizer assim. É um divórcio extremamente rápido. Por quê? Porque a gente vai constatar que o casamento é uma manifestação de vontade dupla, né? Vontade de A com vontade de B, que dessa vontade vai se formar ali o vínculo matrimonial. Tranquilo. Baseado, portanto, na formação, no vínculo da vontade das partes. E se uma parte não... ela vai promover o divórcio, perfeito? Promover o divórcio litigioso. Tem que ir lá citar a outra parte vai contestar esse processo, aí depois vai ter uma instrução desse processo, vai ter ali a discussão sobre bens, vai ter discussões sobre eventual guarda, eventual alimentos. Ou seja, existe um transcurso de prazo gigantesco para se discutir uma questão. Não estou falando de patrimônio, tá? Só que a questão, por exemplo, do vínculo matrimonial, que é uma questão que já está resolvida. Perfeito? Entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Ou seja, você tem uma formação de vínculo com o matrimônio, que é uma manifestação de vontade dupla. Então, eu tenho minha namorada, a gente faz ali casa, beleza. Só que daí a gente vai divorciar porque ela não quer mais ser casada comigo. Por que precisa me ouvir? Sendo que a manifestação de vontade é dela. Tudo bem, a gente vai discutir questão patrimonial, a gente vai discutir questão de guarda, alimentos, etc. Mas o casamento não se discute. Então é muito comum, por exemplo, em eventuais audiências de conciliação, a gente tem hoje uma ferramenta do Código de Processo Civil de 2015, que é o julgamento parcial de mérito, isso é muito comum. Ou seja, contestou, não tem o que contestar. Você não vai poder alegar em defesa, a vontade dela não é essa, a vontade dela é ficar casada comigo. Não existe mais essa possibilidade. Você não tem como se opor a esse pedido. E se você não tem como se opor a esse pedido, dentro do Código de Processo Civil, é possível o julgamento de parte do mérito, tá? Só que eu estou indo muito além. Existe um projeto de lei que pode ser, assim, é polêmico isso, né? Mas que a parte unilateralmente pode ir num cartório e fazer o divórcio. É claro que tem um procedimento, vai comunicar a outra pessoa, a pessoa vai ter, tipo, 5 dias para se manifestar, só que a parte pode ir no cartório para fazer o divórcio. É claro que não tem ali menores, porque no caso de menores tem que ser judicial, mas enfim, é uma forma de você, da parte ir direto no cartório, fazer o requerimento, pronto. Só que isso é um projeto de lei. Só que eu tive um caso que foi baseado, eu busquei, claro, referência em outros lugares, que eu vi uma vez, eu falei, pô, vou tentar fazer isso. Vou explicar o que acontece. Eu já até pedi licença para essa minha cliente, para falar isso em sala, eu não cito o nome dela, né? Mas uma cliente minha, ela casou no Japão, tá? Bonitinho, casou na prefeitura, lá se casa na prefeitura, foi feito ali o traslado do casamento, foi feito o reconhecimento perante o consulado, beleza, perante o consulado, é claro que esse casamento é válido, ele existe, só que a eficácia desse casamento tem que ser feita a partir do momento que essa pessoa chega no Brasil e faz ali esse registro aqui no cartório no Brasil, a gente vai estudar isso também. Só que o que aconteceu? Casaram no Japão, ela voltou para o Brasil já separada do ex-marido. O cara era de São Paulo, ela era daqui de Biporã, eles casaram no Japão, ela volta do Japão, separada, de fato, e o cara tá lá em, não sei, tá em São Paulo, tá no Japão, ela não sabia, e ela não sabia mesmo. E aí, beleza, chega o caso aqui para mim. Eu entro com o divórcio, peço ali expedição de ofício, porque ela não soube o endereço dele, faço InfoSeg, faço InfoJude, melhor dizendo, faço Ciel, tento localizar o endereço do cara, mando carta precatória. Que pode ser que não são todas as pessoas que saibam que é a questão da busca nos sistemas conveniados. Tá, vamos lá. Ciel, por exemplo, é uma busca do sistema da Justiça Eleitoral, InfoJude é a busca no sistema da Receita Federal, Detran São Paulo, busca no sistema de veículos vinculados ao Detran de São Paulo, Bacen é uma busca feita vinculada ao Banco Central, ou seja, todas as contas que você tiver no Brasil ou que você já teve estão lá dentro de um cadastro, e eu fiz o pedido para fazer buscas dentro desses sistemas que tem convênio aqui com o nosso Tribunal de Justiça, e aí eu localizei uns 3 endereços do cara, né?
Fiz também empregador, localizei que ele não tinha vínculo empregatício, enfim. Localizei 3 endereços do cara. Mandei uma carta precatória lá para São Paulo. A carta precatória foi para São Paulo, né? Para citar ele, para contestação, para aparecer em audiência, né? Comparecer em audiência. Todas as tentativas voltaram negativas, né? Só que qual que é o grande problema? Isso, sei lá, passaram 1, 2, 3 meses. E eu falei, meu, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar, comecei a ver alguns julgados que apareciam. Depois eu posso até mandar esse julgado. Eu lembro que eu mandei para a turma passada. Eu pedi uma tutela de urgência para a juíza, fundamentando no seguinte sentido. A partir do momento em que a pessoa não pode se opor ao seu pedido, você já pode julgar isso. Então, ali dentro daquela questão, a gente não tinha questões patrimoniais, não tinha filho, não tinha nada, só era questão do divórcio mesmo. Aí o que eu fiz? Eu pedi uma tutela para a juíza, e a juíza, ela concedeu essa tutela e decretou o divórcio do casal sem citar ele. É claro que ela vai citar ele, ela citou ele posteriormente, tá? Para ele ter ciência disso, ele precisa ter ciência disso. Só que a juíza, ela decretou o divórcio em sede de liminar, mandou ofício para os cartórios, né? Comunicou os cartórios para se fazer ali a averbação do divórcio, e foi isso. Depois eu vou mandar essa decisão para vocês. O que eu estou querendo colocar aqui é que até 2010 a gente precisava se separar judicialmente, deixar o prazo de 1 ano para daí fazer o divórcio. Porque tinha 1 ano lá que as coisas voltariam ao normal, né? Hoje não. Hoje se tem a concepção de que você não, bastando uma parte a parte não ter mais vontade, já se decreta o divórcio, tá? Adriano, quer falar algo? Tranquilo. Beleza. Só avançando aqui um pouco, eu queria falar bem breve sobre isso, acerca da questão da natureza jurídica. Será que eu falo isso? Não, vou falar isso daqui. Isso daqui não tem muito segredo. A gente tem 3 correntes, tá, que tentam desvendar essa ideia de natureza jurídica do casamento. A primeira ideia é a ideia da teoria institucionalista, tá? A teoria institucionalista, ela vai destacar que o conjunto de normas imperativas a que aderem os doentes, ou seja, existe lá uma série de normas jurídicas e o casal vai lá e adere esse conjunto de normas, ou seja, o casamento será feito como uma instituição, e essa instituição é uma instituição muito forte dentro de cargas morais e religiosas. A professora Maria Helena Diniz entende que a teoria institucionalista é a teoria prevalecente aqui dentro da natureza jurídica do casamento, e Rubens Limões de França também entende nesse sentido. Existe uma segunda corrente, que é influenciada pelo Silvio Rodrigues, e fundamentada por ele, que é a teoria contratualista, que é fundada dentro da ideia do direito canônico, que entende que o casamento nada mais é do que um contrato de vontades convergentes, ou seja, na mesma direção, para a obtenção de fins jurídicos, ou seja, o casamento é um contrato de natureza especial e com regras próprias de formação. Essa visão, ela é adotada dentro do direito comparado pelo Código Civil Português, no artigo 1577, que eles dizem que o casamento é um contrato celebrado entre 2 pessoas de sexo diferente que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida no termo das disposições deste Código, perfeito? E claro que a gente vai ter a nossa teoria mista, né, como tudo dentro da natureza jurídica. Nenhuma e nem outra, muito pelo contrário. Teoria eclética, que acho que posso dizer que é acolhida pela maioria dos doutrinadores, Eduardo Leite, Guilherme Calmon, Flávio Monteiro de Barros, Roberto Lisboa, Flávio Tartucci, que eles enxergam que o casamento é um ato complexo, mas ele será um contrato quando existir a sua formação e uma instituição quanto ao seu conteúdo. A professora Maria Berenice Dias também vai mais ou menos nesse sentido, tá? Então, quando da formação do casamento, a gente tem uma ideia de uma formação contratual, vínculo de vontade, estabelecimento de ideias convergentes entre as partes, mas em relação ao seu conteúdo, a gente vai ter uma carga muito institucional, a família como uma instituição,
Uma família como normas que estão não somente na legislação, elas estão normas dentro da nossa sociedade que nós estaremos submetendo. Muito além dos direitos estabelecidos, aliás, dos deveres estabelecidos dentro do nosso matrimônio, a gente tem essa carga moral e religiosa dentro do conteúdo do casamento. Então, é um contrato na origem e no conteúdo é uma instituição, perfeito? Para a gente finalizar mesmo aqui, eu coloquei para vocês acerca de um ponto que a professora Maria Berenice Dias traz dentro do seu livro, que ela vai falar que são livres para casar, mas no que diz com deveres e direitos, sujeitam-se aos efeitos do casamento, que ocorrem independentemente da vontade dos nubentes, que aderem a uma estrutura jurídica cogente. Aqui é muito interessante, porque é o seguinte, é uma vontade livre. Por isso que eu falo que a ideia de ato jurídico, que o Paulo Lobo eu trouxe aqui na parte de baixo, é muito, muito legal. Porque as partes, dentro de uma manifestação de vontade, que é uma manifestação livre, consciente, tem que ser assim, sob pena de nulidade, né? Essas partes submetem a direitos e deveres que já estão positivados na lei. Ou seja, os efeitos do casamento. A partir do momento que existe relação matrimonial, a relação matrimonial vincula os efeitos desse casamento, e ali nós temos, por exemplo, o dever de fidelidade, uma série de questões que a gente já trabalhou um pouco, que a gente vai trabalhar também muito aí nas próximas aulas, e esses efeitos não pode, por exemplo, uma pessoa colocar no seu pacto antinupcial, a gente vai entender o que é pacto antinupcial. Pacto antinupcial é a previsão ali de qual regime patrimonial as partes, os nubentes, adotarão para o seu casamento, mas não pode, dentro de um pacto antinupcial, afastar um dever estabelecido no Código Civil. Sob pena, por ser uma estrutura jurídica cogente, uma estrutura jurídica que tem um caráter de norma de ordem pública, sob pena de nulidade, tá? É claro que nulidade nesse aspecto não em todo o conteúdo do pacto antinupcial, mas especificamente acerca de uma tentativa de violação da ordem jurídica cogente, da estrutura jurídica cogente, tá? Paulo Lobo vai falar, como eu coloquei para vocês, que é um ato jurídico negocial, solene, público e complexo, porque a Constituição depende de manifestações e declarações de vontade sucessivas, além da oficialidade que é revisto, estando sua eficácia sujeita a atos estatais. É claro que nós teremos a comunicação, o registro, tudo isso, então, por isso que eu falo, muitos autores entendem que o casamento é a parte mais solene, mais complexa, mais formal do nosso direito civil, tá? E o Flávio Tartucci, ele vai falar para nós que o nosso casamento é um negócio jurídico especial, que tem regras próprias de Constituição e princípios específicos. Aqui ele traz 3 princípios. O princípio da monogamia, que está lá retirado dentro do inciso 6º do artigo 1521. Então aqui a gente já pode falar que as pessoas casadas não podem casar. Isso vai ser um impedimento. E, sendo um impedimento, isso vai gerar a nulidade absoluta do casamento, tá? Então, é um caso de impedimento e não de causa suspensiva, que a gente vai diferenciar causa suspensiva, capacidade e impedimento. Aqui, a pessoa casada não poder constituir um novo casamento é uma causa de impedimento, e se a pessoa fizer assim, esse casamento será nulo, tá? Uma nulidade absoluta desse casamento. E aqui o Tartucci coloca que esse princípio continua tendo aplicação para o âmbito do casamento. A gente vai falar, claro que vai ter efeitos patrimoniais, precisam ser observados, mas princípio da monogamia. Princípio da liberdade de escolha, que é a autonomia privada, a gente tem ali que quando não tiver impedimentos matrimoniais, que é um tema que a gente vai estudar aí também na próxima semana, você pode estabelecer ali uma vontade entre o cônjuge, colocar ali questões patrimoniais, enfim. A gente tem esse ponto. E princípio da comunhão plena de vida, que é a ideia de igualdade entre os cônjuges, que está dentro do Código Civil, está dentro da nossa Constituição Federal também, tá? Vou parar por aqui. Eu peço para que vocês coloquem aí o nome de vocês novamente no chat. Na próxima aula a gente vai falar de capacidade para o casamento, a gente vai falar também de impedimentos, e aí a gente vai falar de causas suspensivas. É uma das aulas mais interessantes. A parte de impedimento já tem gravada no YouTube lá do ano passado, se vocês quiserem dar uma olhada lá também. Isso já está lá, beleza? No resto, um bom final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem bem. E qualquer coisa eu estou à disposição aí para eventuais dúvidas e arguições aí. Abração, obrigado e bom final de semana.